Olá, tudo bem? Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a devoção a Maria, mãe de Jesus. Quando eu era criança tinha umas vizinhas católicas, né? Muito fervorosas, assim, muito carolas. E eu lembro delas se referindo a Maria como nossa mãe. Até recentemente ainda ouvi pessoas se referindo a Maria dessa maneira. Não entendia por que nossa mãe, se ela era mãe de Jesus, né? Porque Jesus para os católicos é Deus, e se Maria é mãe de Deus e é nossa mãe, nós seríamos irmãos de Deus? Fica meio confuso, né? Mas mais recentemente eu venho entendendo a coisa como ela deve ser entendida, né? Como a expressão de um sentimento. É só isso. Na verdade, nós ficamos procurando lógica onde o assunto não é de lógica, o assunto é só de sentimento. Maria é mãe e representa a mãe universal, o arquétipo da mulher mãe, e ainda por cima virgem. Nós nada, eu não posso falar isso pelos outros, né? Mas eu já critiquei algumas vezes o pudor excessivo como o sexo é tratado em praticamente todas as vertentes do cristianismo. Mas sempre é possível pegar o objeto da crítica e dar uma virada nele, né? Para olhar a coisa a partir de um outro ângulo. Maria é mãe, a mãe universal, o arquétipo materno, o elemento acolhedor, que não julga, que perdoa, entende e intervém em favor do filho. Minha mãe morreu em 2019 e eu percebo hoje como esse tipo de amor, como esse sentimento materno é insubstituível, único. Existem outros sentimentos de amor muito ricos, muito bonitos, muito intensos, mas são diferentes. Eu tive muitos amores, experimentei muitos amores. Não tive uma irmã, mulher, assim, para conviver, né? E experimentar esse tipo de sentimento. Mas experimentei o amor de mãe, o amor de esposa, o amor de filha. Todos eles sentimentos muito bonitos, muito intensos, mas muito diferentes uns dos outros, embora todos femininos. Entenda que a minha proposta nesse vídeo não é falar de pessoas, mas de sentimentos. O sentimento é um atributo da consciência. Nada existe fora da consciência, nem mesmo Deus. O que eu chamo de Deus é a própria consciência. A consciência se manifesta através da mente. Tudo que nós conhecemos através da experiência dos sentidos físicos e do intelecto é a mente. O mundo, então, na minha percepção, é parte integrante da programação da mente. E ainda de acordo com a minha percepção, não me parece que nós temos uma mente. O que eu percebo é que nós estamos na mente. Na mente, nós estamos na mente, estamos imersos na mente. E percebemos da mente aquilo que nosso cérebro permite perceber, de acordo com as experiências que sofremos ou as experiências que eventualmente provocamos. Então nós não temos uma mente, nós estamos na mente. Se às vezes eu me refiro à nossa mente individual, é apenas para facilitar o entendimento. A mente individual seria o conjunto de funcionalidades do corpo e o conjunto de informações que cada um de nós consegue captar da mente através dos sentidos físicos e do uso do intelecto. Para que a consciência experimente seus atributos, que são os sentimentos, é preciso que a consciência se manifeste. Essa manifestação é que gera nossas experiências. Como nós estamos imersos na mente, é comum que nos deixemos
dominar pela mente. Quase todas as nossas experiências comuns, quase todas as nossas experiências cotidianas são experiências da mente. Nós vivemos a maior parte do tempo no piloto automático. Vivemos sem exercer a vontade. Vivemos esquecidos da nossa consciência pura, da consciência primordial. E os sentidos físicos nos permitem experimentar uma série de prazeres fáceis, de prazeres imediatos, que nos viciam e nos afastam do sentimento por excelência que é o amor, em seus diferentes matizes. Por isso, o sentimento de devoção, né, tão comum no catolicismo popular. Allan Kardec tentou racionalizar esse sentimento quando ele, no Livro dos Espíritos, elencou a adoração a Deus como uma lei, né? Chamou isso de lei de adoração, tratada da questão 649 em diante do Livro dos Espíritos. Na minha opinião, Kardec incorreu em dois erros ao abordar esse tema. O primeiro foi afirmar que o sentimento de adoração a Deus é um sentimento inato, ou seja, um sentimento que o homem já traz consigo ao nascer, né? Um sentimento que não é nascido aqui, né? Não é desenvolvido com o decorrer do tempo. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas que nunca tiveram contato com a ideia de Deus e que nunca experimentaram qualquer espécie de adoração, nem a Deus, nem a vida, nem a natureza, nem a nada. Acho que todo mundo sabe que o mundo está cheio de gente assim, né? O segundo erro é afirmar que quem dedica a vida à contemplação, né, quem passa a vida meditando, é um inútil, pois se não faz o mal, também não faz o bem. E para a doutrina, não fazer o bem é fazer o mal. Não vejo as coisas desse modo mesmo. Mas vamos voltar ao tema. Maria e o sentimento que essa imagem ou idealização desperta. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, acabamos desenvolvendo o gosto por determinados sentimentos ou emoções. E buscamos então, sempre que possível, ou quando nos dá vontade, buscamos experimentar estes sentimentos ou emoções. Então nós buscamos mecanismos que nos permitam sentir isso. Tem gente que vicia na raiva, tem gente que vicia na revolta, e aí se dedica a discutir política. Está ali no Facebook, ali discutindo política o dia inteiro. Entra nos sites ali, né? Aqueles comentários de site de notícia. Mesmo sabendo que a discussão não vai fazer ninguém mudar o seu posicionamento inicial. Isso que eu acho uma burrice tremenda, porque se fosse para fazer o seu ponto de vista prevalecer, tudo bem, pelo menos está construindo, certo ou errado está construindo. Aí a pessoa assiste aos piores noticiários sensacionalistas e sangrentos, né, em que as piores maldades e injustiças humanas são mostradas. A pessoa procura filmes ou séries em que muitas maldades são cometidas, né, onde há perseguições, onde há torturas da pior espécie, injustiças. Essas pessoas se alimentam disso porque sentem-se bem assim. Aliás, tem pessoas que não apenas assistem, mas praticam maldades com prazer. Não estou dizendo nada que você não saiba, né? Alguns sentimentos são difíceis de ser alcançados. Geralmente é muito mais fácil no mundo em que vivemos, é uma pena, né? Mas é assim. Geralmente é muito mais fácil no mundo em que vivemos encontrar motivos para nutrir um mau sentimento do que um bom sentimento. E há sentimentos tão elevados que são difíceis de ser alcançados. Para os alcançar, é necessário um endereço sentimental. Vou tentar explicar isso. Os sentimentos existem, ponto. Eles existem. Os sentimentos existem e estão à nossa disposição.
Não existe nenhum sentimento que já não tenha sido experimentado milhões e milhões de vezes ao longo da história da humanidade. Os sentimentos simplesmente existem. Nosso trabalho é sintonizar com o sentimento que queremos. Se imaginamos que cada sentimento tem um endereço, né? Assim como você digita um endereço para acessar um site, por exemplo, um endereço eletrônico, né? Então é preciso descobrir esse endereço. Se soubermos o endereço, descobriremos o caminho que nos leva a ele. Se eu pensar em Maria, mãe de Jesus, de maneira puramente racional, isso não me diz nada, absolutamente nada. Em primeiro lugar, teremos que acreditar que Jesus de fato existiu. Eu particularmente acho que há evidências mais do que suficientes para demonstrar que sim, que Jesus existiu. Tem um vídeo sobre isso no canal, Questionando Crenças. Mas temos que aceitar que ele existiu. Se aceitarmos que Jesus existiu, cada um de nós terá uma opinião diferente sobre ele, sobre a sua natureza. Eu, particularmente, vejo Jesus como uma pessoa como nós. Teríamos ainda que discutir sobre a veracidade dos textos evangélicos, né? Os evangelhos que estão lá no Novo Testamento. Se tudo que está escrito lá de fato aconteceu. Para mim, há um fundo de verdade, mas muita coisa foi aumentada, foi inventada, ou simplesmente escrita de maneira simbólica, né? Um outro tipo de linguagem, que não é a linguagem literal. O fato é que Maria ocupa um espaço muito pequeno, quase insignificante nos evangelhos. Na verdade, ela quase não tem importância. E nem o próprio Jesus não dava muita importância para ela, na verdade, bem pouca importância. Também tem um vídeo falando sobre isso no canal Questionando Crenças. E isso é fato, isso não é questão de opinião. Tem coisas que é opinião e eu digo, para mim, particularmente, isso é fato. Basta ler os evangelhos para constatar. Maria só ganhou importância ao longo do tempo com a Igreja Católica Apostólica Romana, provavelmente, muito provavelmente, para suprir a falta que havia nos textos bíblicos de uma figura divina feminina, né? De uma deusa mãe, mulher. Que a Bíblia tem muito macho, né? Todas as mitologias davam importância à figura feminina. E o mundo pagão em que a Igreja Católica Apostólica Romana se desenvolveu tinha essas figuras femininas em grande conta, em grande importância. Maria entrou para o imaginário popular como a mãe de todos, a mãe que intervém em favor de todos, que não se baseia na justiça, mas na compreensão, no amor e no perdão. Como uma mãe. Uma mãe zelosa não será sempre justa com seus filhos, pois ela os gerou. Ela sabe de coisas da gestação e da primeira infância do filho que nem o próprio filho sabe. Ela compreende, ela ama, ela perdoa. Maria simboliza o sentimento feminino e maternal por excelência. E ainda por cima é virgem. Sempre vi essa questão como se tratando de um simbolismo, e não poderia ser diferente. E sabemos que há, em algumas mitologias, anteriores ao cristianismo, há relatos de mães virgens. Não vou tratar desses simbolismos agora. E talvez nunca, porque isso aí é um assunto que já foi muito tratado, né? Mas o que importa nesse momento é a imagem popular. A imagem popular, não a intenção dos autores dos evangelhos de Mateus e Lucas, que afirmaram que Maria concebeu virgem. Nós costumamos ver isso como uma aversão beata ao sexo, né? Um puritanismo assim exacerbado, né? Que vê o sexo como uma coisa feia. Temos nossos motivos para ver as coisas dessa forma. Santo Agostinho, um dos mais influentes pensadores cristãos, foi um homem perturbado pelo sexo. A certa altura, eu não lembro
exatamente agora em qual dos seus livros, mas se não me engano foi nas Confissões. A certa altura do texto, lá ele pede a Deus: purifica-me, Senhor, mas não agora. Quer dizer, deixa eu aproveitar mais um pouquinho, né? Pô, eu quero ficar puro e bonzinho, mas deixa eu aproveitar mais um pouquinho esse negócio aqui, tia. Tá muito bom. Mas é possível ver a coisa por um ângulo muito mais simples e menos julgador. O sexo tem um caráter viciante, isso é inegável. Pelo menos para quem experimentou suficientemente. Aliás, tudo que é muito bom pode viciar, né? Uma pessoa que tem um vício quase sempre se afasta dos outros para satisfazer o seu vício. Não é assim? Quem bebe vai no bar beber, né? E rouba esse tempo da família. Quem joga vai, sei lá, no carteado, no bingo, no prado, na cancha de osso. Não conhece cancha de osso? Que no sul tem as canchas de osso. E também acaba roubando esse tempo da família, né? Quem é viciado em substâncias ilícitas nem precisa dizer. Uma mãe sexualmente ativa sempre vai deixar de lado os filhos em algum momento para satisfazer o marido e a si mesmo, esperamos, né? É uma atividade não compartilhada com os filhos. Freud, em que pese possíveis exageros, né? Freud tratou disso magistralmente ao desenvolver a teoria do complexo de Édipo. Então não precisamos, nesse ponto em particular, acusar a Igreja Católica Apostólica Romana de puritana, de ver o sexo como algo sujo e proibido. É uma atividade que afasta, é uma atividade que não é compartilhada com todos, pelo menos. Pois é, hoje já não é bem assim, né? Não, mas da maneira que nós conhecemos ali, coopera comigo, né? Não fica havendo maldade em tudo. Então não é compartilhada com todos, né? Uma coisa que gera um outro tipo de sentimento bem diferente do amor de mãe, né? Então uma mãe virgem é uma mãe 100% mãe. Mãe pura, apenas e tão somente mãe. Mãe para todas as horas. Mãe zelosa pelos seus filhos, que ouve, que protege, que consola e acalenta. É um sentimento muito bonito. Trata-se de um dos anseios mais profundos do ser humano. O anseio de compreensão e proteção permanente. A mesma proteção de um oásis no deserto. No sincretismo religioso brasileiro, Maria foi associada a Iemanjá, né? Deusa das águas. Eu não me refiro ao orixá Iemanjá como ele foi concebido na África. Aí é outra história, né? Mas como Iemanjá é vista popularmente na Umbanda, deusa das águas, amor fundamental, princípio gerador. Princípio gerador. A água tem esse simbolismo muito antigo de ser o princípio gerador. Você pode observar que no Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, né, quando é narrada a criação do mundo, Deus não faz as águas. As águas já estavam lá. É o princípio gerador, o elemento gerador fundamental. O Tales de Mileto, né, que viveu entre os séculos 7 e 6 a.C., também propunha que o princípio de todas as coisas fosse a água. Ele acreditava que o princípio de todas as coisas era a água. Para ele, tudo é um, né? Todas as coisas são redutíveis ao seu elemento fundamental, que seria a água. E o próprio Jung associou o arquétipo água ao sentimento, né? Fernando Pessoa tem um lindo verso que diz mais ou menos assim: água que passa e canta é água que faz dormir. Sonhar é coisa que encanta, pensar é já não sentir. Maria, então, é a expressão de um sentimento, de um dos sentimentos mais belos que existem, se não o mais belo, o mais profundo, o amor de mãe. Um amor acolhedor e seguro.
um amor não interrompido, pois que a sua feminilidade, nesse caso, se resume a ser mãe. E o sincretismo de Maria com Iemanjá foi muito feliz em criar uma imagem que nos remete à origem de tudo, ao princípio, né? À volta ao útero materno. Todas as crenças podem ser questionadas, é verdade, mas o sentimento simplesmente existe. Muita força e paz para você.